Olá, meus amores, tudo bem com vocês, minhas cheirosas? Bom ter eu aqui de volta no nosso canal com mais um vídeo para vocês, tá bom? Eu tive fora aí durante 2 semanas, né? 1 semana e meia, porque eu tava doente, tá bom? Eu tava com um probleminha de saúde, mas eu ainda tô me recuperando e estamos de volta aqui, tá bom? Com esse propósito lindo que Deus tem colocado no nosso coração, de estarmos aqui dividindo, compartilhando com vocês a palavra que o Senhor coloca no nosso coração, os estudos, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dos estudos, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? E além das dicas, né? As dicas de maquiagem, de beleza, essas coisas. Mas enfim, o maior propósito desse canal mesmo é a palavra do Senhor. É muito importante a gente aprender a palavra do Senhor, principalmente, né? Mas também é importante que nós mulheres nos cuidemos, que a gente esteja bonita, que a gente cuide do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa saúde, né? Enfim. Então, meus amores, eu já quero pedir para vocês, curta esse vídeo, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal, você que está chegando agora, você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte dessa família, tá bom? Que aos pouquinhos está crescendo e eu creio que vai crescer muito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, tá bom? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um estudo que eu estou fazendo já há algum tempo, tem alguns anos na verdade, que eu estudo sobre batalha espiritual. Tudo que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo com o Senhor, a gente coloca em prática. Então, aí eu dou uma paradinha durante um tempo e aí depois eu retorno e volto ao estudo, porque todos os estudos da Bíblia são infinitos. E também um estudo sobre batalha espiritual é infinito. Então, eu dou sempre uma paradinha e depois eu retorno aos meus estudos. E essa semana eu retornei aos meus estudos sobre batalha espiritual e Deus falou fortemente ao meu coração e falou assim: por que você não leva no canal a respeito desse estudo, desses estudos que você tem feito? Será muito edificante para as minhas filhas que vão assistir, para aqueles que vão assistir também, e tem o desejo de aprender mais sobre batalha espiritual. Eu falei, amém, Jesus. E eu confesso para vocês que eu ainda não estava me sentindo preparada para voltar aqui, porque eu queria me recuperar totalmente, sabe? Porque eu não queria mostrar a minha cara assim de doente para vocês, né? Esse não é o foco, esse não é o objetivo do canal. Mas o Senhor, Ele tem me fortalecido na graça, com o favor dEle, com a palavra dEle, com a presença dEle. E eu estou aqui renovada, com a minha saúde recuperada, em nome de Jesus. Então, meus amores, vamos primeiro para a palavra do Senhor, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Eu vou estar lendo para vocês, tá bom? A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém?
Queridos, estudar sobre esse assunto, estudar sobre batalhas espirituais, sobre batalha espiritual, requer muito equilíbrio da nossa parte. Porque quando nós rejeitamos conhecer o nosso adversário, nós estamos dando força para ele. E esse é o motivo da importância de se estudar sobre batalha espiritual. Em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento nos destrói. Em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos leva a desfrutar os propósitos de Deus, de uma vida plena com o Senhor. Mateus capítulo 12, versículos 25 e 26 diz assim: eu vou estar lendo para vocês a partir do versículo 22, tá bom? Do 22 ao 26. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Meus amores, uma coisa que nós precisamos, que nós devemos entender, é que na organização do reino das trevas, os espíritos malignos não competem entre si. Entre eles não há divisão. E vamos falar a verdade que somente nesse detalhe o inimigo já prevalece contra a nossa conduta cristã. Não é verdade? Sim, é verdade. Porque nós acabamos sendo enfraquecidos pela falta de união, pela falta de unidade. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Paulo dizia para a igreja de Corintos que aquela igreja era uma igreja imatura, que ainda não podia se alimentar de alimento sólido, que ainda tinha que ficar no leitinho, ou seja, aquela coisa melindrosa que às vezes a gente tem que tratar um novo convertido com jeito, com palavras minuciosas, porque a gente tem que ter cuidado para a pessoa não se magoar, para a pessoa não voltar atrás e não querer se entregar totalmente ao Senhor. A gente faz isso com o novo convertido. Só que a igreja de Corintos já não era mais uma igreja nova convertida. Era uma igreja madura em idade, mas espiritualmente imatura. Imatura na fé. Porque aquele povo, eles viviam em dissensões, eles viviam em contenda, eles viviam em facções, em inveja. Então, por isso era uma igreja imatura. E, meus amores, a igreja imatura, a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. E quando a igreja é imatura, a igreja não pode batalhar no mundo espiritual. A igreja, quando é imatura, ela não tem a capacidade de guerrear no mundo espiritual. Por que ele fala do alimento sólido? Eu ainda não dou para vocês o alimento sólido, porque quando a igreja é madura, que ela já está preparada para guerrear no mundo espiritual, para batalhar espiritualmente, aí ela tem revelações dos céus. O Senhor começa a dar para ela revelações de estratégia do mundo espiritual, de como o inimigo age contra nossas vidas,
qual é a forma, qual é o meio que ele age, quais são as estratégias dele para batalhar contra nós, os escolhidos do Senhor, os filhos do Senhor, contra a igreja de Deus na terra. Em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos em comunhão, em unidade, em união, no mesmo propósito, a gente tem mais chances de prevalecer. Nós temos mais chances de sermos vencedores na batalha espiritual. Quando uma família está unida, quando os irmãos estão unidos, quando o conjunto, quando o corpo de Cristo como igreja se une em prol do reino, aí, meus amores, não tem nada que impeça o agir de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem poder maligno, não tem poder das trevas que prevalece contra a igreja unida, contra a igreja em união em Cristo Jesus. Existem algumas coisas no contexto da batalha espiritual que nós precisamos muito observar. Precisamos conhecer o inimigo. Precisamos discernir a autoridade espiritual que exerce domínio em alguma área, em algum local, em algum lugar. Às vezes a gente vai em determinado lugar e a gente sente aquela atmosfera pesada, né? A gente sente. Então, gente, batalha espiritual não é brincadeira. Batalha espiritual é coisa séria. Nós precisamos estudar isso com afinco e com temor ao Senhor. Porque todo ataque tem um contra-ataque. Quando a gente sente aquela atmosfera pesada no lugar, a gente precisa discernir, pedir para Deus o discernimento do que está atuando ali. Qual é o espírito maligno que atua naquele lugar? Porque existe o demônio territorial, existem as potestades, os principados, em cada lugar existe um demônio exercendo em cada área de cada lugar, e a gente precisamos buscar em Deus o discernimento para isso, para entender, para saber qual o demônio que está atuando naquele lugar. Às vezes a gente vai numa casa e a gente sente uma atmosfera pesada, um clima pesado, algo espiritual acontece ali e a gente sabe, a gente sente. E a gente tem que perguntar para Deus, buscar no Senhor. Senhor, qual é o demônio que está atuando nessa casa, neste lugar? Qual área que ele está atuando? Qual é o forte dele neste lugar? Então nós precisamos buscar de Deus o discernimento para isso. Nós precisamos conhecer o inimigo. Nós não podemos sair para batalhar, para guerrear contra o mundo das trevas sem conhecer o nosso inimigo. Você vai ver na Bíblia todas as vezes que os exércitos de Israel ia batalhar contra o inimigo, ele primeiro fazia o mapeamento, primeiro levava os espias para ir mapear a cidade, para ver qual era o forte daquele reino, em que área que o reino era mais poderoso. Então a gente precisa saber, nós precisamos compreender, né, o ambiente onde a gente vai guiar, o ambiente onde nós vamos batalhar espiritualmente. Precisamos fazer um mapeamento do local, da cidade, do bairro, seja para moradia, se quisermos comprar uma casa, alugar uma casa ou abrir um negócio, nós precisamos fazer um mapeamento do local espiritual para saber se existe alguma potestade atuando naquele lugar. Nós precisamos conhecer o território onde nós pisamos e principalmente precisamos conhecer esse território se a gente está indo batalhar espiritualmente, sabe? Se nós estamos indo fazer um trabalho ministerial, algo que o Senhor nos delegou,
algo que o Senhor nos incumbiu de estar indo fazer em alguma cidade, em algum bairro, em algum lugar, nós precisamos fazer um mapeamento. Eu preciso estudar qual é a área que Satanás trabalha ali, o que ele faz, porque existem lugares, existem cidades e bairros que a prostituição é o forte de Satanás, que as drogas, né, o tráfico de drogas é mais alto e a pedofilia, então existe tudo isso, o roubo, o assalto, então tem tudo isso, nós precisamos conhecer. Para todas essas coisas existe um demônio atuando, então tudo que nós formos fazer, nós precisamos primeiro estudar o local para onde estamos indo. Outra coisa que nós precisamos, nós devemos saber, devemos procurar saber quais são as estratégias de batalha do inimigo das nossas almas. Quais são os seus meios e formas de ataque, de contra-ataque. Nós precisamos saber. Às vezes você está orando, você está atendendo, está fazendo atendimento por uma família. Eu falo isso por mim, que trabalho no meio ministerial, né? A gente que trabalha com gente, que trabalha com pessoas, que cuida de pessoas. Às vezes a gente está cuidando de uma família e só ora, jejua, mas nada acontece porque a gente não procurou saber o que está atuando ali, o que está atuando naquela família. Quais são as estratégias de batalha de Satanás contra aquela casa, contra aquela família. Às vezes tem o ponto fraco de alguém que Satanás conhece e ele usa aquilo para atingir a pessoa. Se a pessoa é emotiva ou se a pessoa é sanguínea, né? Ou se a pessoa tem uma fraqueza no lado sentimental, né? Então Satanás ele vai atuar de todas as maneiras para que tudo venha a ser contra os propósitos do Senhor. O maior propósito de Satanás é destruir os propósitos de Deus para nossas vidas. Eu tenho um testemunho da minha vida sobre o ponto fraco que eu tinha, que Satanás conhecia, e eu não sabia que ele atuava nessa área para me atingir, para tentar destruir os planos e os propósitos de Deus para mim. Eu vou estar colocando aqui, vai estar linkado aqui no vídeo, tá bom? Que eu falo sobre as emoções, que eu era uma pessoa muito emotiva, o meu lado, eu ainda sou, mas eu não permito mais que Satanás atue nessa área, que ele use isso de estratégia para me atingir. As minhas emoções faziam com que Satanás ele ganhasse legalidade naquilo e tentasse me atingir, e ele acabava me atingindo. E foi onde o Senhor Deus, o próprio Deus me revelou, falou: entregue as suas emoções para mim, porque Satanás ele conhece que esse é um ponto fraco seu e ele vai sempre usar isso contra você. Então, queridos, quando eu descobri isso, quando o Senhor me revelou isso, aí eu já sei que as minhas emoções é uma estratégia que ele vai sempre querer usar, e eu não permito mais isso, não permito mesmo. Então nós precisamos conhecer quais são as estratégias de Satanás, quais são os meios que ele usa como ataque e como contra-ataque para as nossas vidas. Nós precisamos principalmente conhecer o propósito da batalha, o propósito da nossa batalha espiritual. Por que eu estou batalhando espiritualmente? Aonde eu quero chegar com essa batalha espiritual? Por que eu estou aqui? Precisamos descobrir isso, precisamos conhecer o propósito da batalha. Às vezes a gente guerreia, batalha pela nossa família, a gente batalha por um crescimento espiritual, às vezes a gente batalha, luta para a libertação de um ente querido ou para a nossa própria libertação. A gente batalha espiritualmente por muitos motivos, por vários motivos, mas a gente precisa entender, conhecer por quê? Por que eu estou batalhando por isso? Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo de toda essa batalha?
Por que eu estou aqui? Queridos, nós precisamos entender tudo que nós fazemos aqui na Terra, nós precisamos entender, porque o mundo espiritual é muito mais real do que isso aqui, do que, sabe, eu estar falando aqui com você, é muito mais real, porque tudo vai passar, tudo isso aqui que nós vivemos na Terra um dia vai passar, mas espiritualmente nada passa, nada vai passar espiritualmente. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente os propósitos das nossas batalhas espirituais, tudo se torna mais fácil. E só assim nós podemos iniciar uma empreita de batalha espiritual. Uma empreita de batalha direta com o nosso inimigo, com o inimigo das nossas almas. Agora, meus amores, eu falo com muito temor algo para vocês. A nossa vitória só depende da nossa posição com Deus. As nossas vitórias espirituais, todas as batalhas que nós formos enfrentar, que nós formos fazer, que nós formos entrar, nós só teremos êxito nessas batalhas quando nós estamos posicionados em Deus corretamente. Diz muito respeito à nossa postura em Deus e ao nosso adversário. Olha só o que diz a palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, se nós não somos sujeitos a Deus, nunca, em hipótese alguma, devemos entrar numa batalha espiritual. Nunca. Porque se nós não estamos sujeitos ao Senhor, estamos suscetíveis a todo o contra-ataque de Satanás. Como que nós vamos entrar numa batalha espiritual se a gente não é sujeito a Deus? Se não estamos debaixo das potentes mãos do Senhor? Se não nos sujeitamos, se não nos humilhamos a Ele? Se não entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor? Se não somos fiéis aos princípios da palavra de Deus? Então, se não estamos assim, se não estamos em postura correta, mediante aos princípios de Deus, não devemos jamais nem pensar na hipótese de batalhar espiritualmente. Agora, se nós somos fiéis aos princípios, se estamos posicionados como filhos de Deus, se somos fiéis à palavra, a todos os mandamentos do Senhor, aí nós teremos êxito em todas as batalhas espirituais que nós travarmos. Só assim Satanás reagirá diante da nossa postura em Deus. Amém, meus amores? E assim ele fugirá de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido muito edificado com essa palavra, com esse estudo. Eu vou fazer uma série aqui, tá bom? De batalha espiritual. Não parou por aqui, isso é só o começo. Tem muita coisa sobre batalha espiritual que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Vou estar compartilhando um pouco dos meus estudos, de tudo que eu tenho aprendido com o Senhor, tá bom? E é isso, meus amores. Clica no gostei, compartilha, comenta esse vídeo, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sininho aqui, tá bom? Para você receber as notificações aí do YouTube toda vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Meus amores, um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.